Thalita, se eu te falar 80 bilhões de reais, o que vem na tua cabeça? É muita grana. Muito dinheiro, né? Nossa. Eu te fiz essa pergunta para começar o nosso papo aqui, falando que os 4 maiores bancos do Brasil, quer dizer, os maiores 4 bancos do país, aliás, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, registraram mais de 80 bilhões de reais em lucro líquido em 2021 durante a pandemia. Isso com um aumento de mais de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 2 anos, as 4 instituições financeiras, por exemplo, acumularam mais de 150 bilhões de reais em lucros. Na maior crise sanitária da história, o setor mais lucrativo do país manteve a alta de juros e tarifas, fechou cerca de 12 mil vagas de trabalho e reduziu em mais de 3 mil as agências em 2021, em todo o país. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Juvândia Moreira, que é presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, da CUT, a Contraf CUT. Boa noite, Juvândia. Prazer em falar contigo. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Muito obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês na TVT, com todo o pessoal também que está nos assistindo. Maravilha, o prazer é todo nosso. Juvândia, 4 instituições financeiras brasileiras com recorde para mais de 80 bilhões de reais. Como é que se explica tudo isso em um momento tão delicado que o país vem passando, com pessoas na pobreza, miséria, pandemia? É um crescimento de 35% quase do lucro, comparado com 2020, 90 de reais de lucro líquido. Bom, isso se explica com alguns fatores. Um é a reversão das provisões que eles fizeram em 2020, os chamados provisão para devedores duvidosos, os PDDs. Eles reverteram aquele provisionamento. Lembra que em 2020 o Banco Central editou uma norma lá dizendo que os bancos não poderiam distribuir, tinha uma norma geral que as empresas não poderiam distribuir dividendos, né? Por conta limitou a distribuição de dividendos, né, por conta da pandemia. Então, os bancos aumentaram a provisão. Ali tinha um motivo, tinha até uma justificativa, você dizer que, né, podia dar problema, as pessoas não iam pagar, enfim, você estava começando a pandemia mundial, ninguém sabia o resultado. Outro motivo do crescimento desses lucros tem a ver com o aumento da carteira de crédito, mas o pior disso é um crédito ruim, é um crédito pessoa física em 2020, diferente de 2021, né? Diferente de 2020, que teve aquelas linhas de crédito direcionado para pequena, microempresa, para segurar os empregos. Em 2021, não, foi um crédito pessoa física, e é um crédito que, uma parte desse crédito é o cartão de crédito, foi uma das linhas que mais cresceu, e as pessoas estão entrando no crédito, no chamado rotativo do cartão de crédito. É assim, chegou lá a sua fatura, você não consegue pagar toda a fatura porque você está ganhando menos, porque você está desempregado, né, porque a renda da tua família caiu, alguém está desempregado, porque o preço do alimento, do combustível, de tudo, né, do gás de cozinha, está tudo um absurdo. Então você não consegue pagar a fatura do cartão de crédito toda, você paga uma parte, paga o mínimo, o resto você fica devendo e você entra nos juros de 350% ao ano. Ou seja, você vai afundar com juros desse tamanho. Então, outra parte veio dessas operações, veio dessa operação financeira dos bancos, outra parte do lucro. E a outra parte veio da redução das despesas, né, das despesas administrativas. E olha que nessa questão é muito interessante, né, emblemático, porque tinha muita gente em teletrabalho, os bancos economizaram em muitas contas, né, viagens, segurança, energia elétrica, internet, então um monte dessas, né, várias contas que eles tiveram economia. E ao reduzir esses gastos, eles aumentaram o lucro deles. E outro motivo desses lucros absurdos, né, que a gente está vendo, estratosféricos, diz respeito ao aumento
né, uma parte desses lucros vem das tarifas, né, e da prestação de serviço. Tarifas bancárias, ou seja, também é a população que está pagando. Quando os juros é a população que está pagando, né, essa inflação, Selic, os juros desse crédito, né, a redução das despesas reduziu nos bancos, mas as pessoas que estão no teletrabalho estão pagando a conta da energia elétrica, estão pagando a conta da internet. Em alguns bancos a gente conseguiu fazer um acordo para ter ajuda de custo, mas, por exemplo, Santander não quis fazer acordo. Então, quem está em teletrabalho, no caso do Santander, está pagando todas as despesas. Está, né? Até a cadeira a gente negociou para que tivesse uma cadeira adequada, móveis adequados, para as pessoas não adoecerem. Então, assim, o lucro vem disso. Né? Traduzindo, resumindo, o lucro vem o seguinte: está tirando da população e está colocando na mão dos acionistas dos bancos, está colocando na mão dos bancos. É o chamado Robin Hood ao contrário, né? Você tira do povo que está endividado para dar para os banqueiros, para os acionistas de bancos, para quem vai ganhar com esse resultado todo, com os dividendos que agora podem ser distribuídos. Em 2021 já está liberada a distribuição de dividendos, então eles vão poder distribuir esse lucro enorme. Para gente fazer um comparativo, não sei se é possível fazer um comparativo com outros países, internacional, essa realidade dos bancos aqui no Brasil, ela é normal? Porque eu tenho a impressão de que quando a gente ouve esse número, é claro que impacta, é chocante esse número em relação aos lucros dos bancos, mas já não é de hoje, né? São anos com lucros sendo apresentados por esses grandes bancos. É comum essa situação ou há algo exploratório de fato aqui no Brasil? Há uma diferença muito grande aqui no Brasil. O Brasil é um dos países onde os bancos têm uma maior rentabilidade, né? Ganha, às vezes, muitos bancos americanos, ganha de bancos em vários lugares. Por exemplo, um dos maior resultado do Santander é o site do Brasil, é o banco, né, aqui no Brasil. Quase 25% a 30%, normalmente varia de 25% a 30% do resultado do Santander no mundo vem do Brasil, é mais do que na Espanha. As taxas de juros aqui são as maiores taxas de juros que se cobra, que se tem notícia. Então, um spread bancário muito alto, essa diferença entre o custo que eu tenho para captar e o que eu tenho para emprestar é muito alto. Então, se você vai lá no banco, coloca seu dinheiro, a rentabilidade vai ser uma. Se você vai no banco e vai pegar no cartão de crédito, por exemplo, você vai pagar 350% de juros anuais. Então, com certeza, no Brasil tem, né, um lucro, uma rentabilidade gigante no setor financeiro aí como um todo, né? Então, esse é um problema que precisa ser, né, de medidas, de se regular o próprio sistema no sentido de, né, não drenar os recursos da população para os bancos, para esses acionistas. O que está acontecendo, por exemplo, com a Petrobras também. Quando você usa como né, referência para os preços do combustível, do gás de cozinha, o dólar, né, você pratica a política de preços internacionais, você está tirando recursos da população e está dando para os acionistas da Petrobras. É a mesma coisa no sistema financeiro. Você tocou num ponto que esses juros são fora da realidade aqui no Brasil, os maiores, e aí esses ganhos exorbitantes, o que não tem como a gente não se indignar, porque num país onde mais de 20 milhões da população está desempregada, a fome está batendo na porta de milhões, não tem como a gente ficar aleatório a essa notícia desses lucros exorbitantes. Mas como é que fica a questão do trabalhador, por exemplo, dessas instituições financeiras? Esses lucros, em algum momento, são divididos com os trabalhadores na mesma proporção que os grandes executivos, por exemplo? Nós temos uma negociação coletiva que garante a distribuição dos lucros, né, a PLR. Temos várias negociações aí, temos uma negociação geral e temos negociações específicas também com os bancos, que busca melhorar essa PLR, mas com certeza não, né? Os executivos dos bancos ganham muito mais, por isso que é uma gestão por resultados, tem uma pressão enorme que vem de cima a baixo, uma pressão que gera muito adoecimento, porque tem muitas metas, as metas mudam muito e os trabalhadores têm que
vender produtos, têm que cumprir essas metas, e quando eles estão cumprindo, a meta já aumenta. Então, às vezes você tem assim, 80% do quadro não consegue bater as metas. Significa que tem um problema com essa meta, né? Se 80% não consegue cumprir, é porque realmente tem problema. Gera muito adoecimento mental, pressão, né? Muita depressão, síndrome do pânico, estresse. É uma doença muito comum aí no adoecimento dos bancários, de maneira geral. E esses trabalhadores que estão na área comercial, né? Na área de vendas, na área de negócio dos bancos. Giovândia, você falou em regular, né, esse setor de alguma forma. Como isso seria possível? Porque quando a gente, inclusive, fala em poder, em governo, em Estado, a gente sabe que ele sofre uma influência muito grande desse setor financeiro, né? Como funcionaria regulamentar? Que barreiras que precisariam ser transpostas para que isso acontecesse, inclusive? Bom, na verdade, assim, tem um debate. A gente, por exemplo, está atualizando um projeto que nós temos sobre regularização do sistema financeiro, regulamentação do sistema financeiro, como um todo, né? E entra não só os bancos. Você tem, por exemplo, em 2020, né, todo um debate foi feito no Congresso, as centrais sindicais participaram desse debate, para que tivesse crédito direcionado, linhas de crédito especial com juros diferenciados, para que aquelas microempresas, o pequeno comércio, para que as pessoas, para que eles conseguissem se manter, né, e manter o quadro de funcionários, por exemplo, tinha crédito que era para manter aí os empregos, que foi um momento que o Brasil fez isso, né? Mas a gente defende que você tem que ter uma política de crédito que não é o crédito que a gente está vendo agora que cresceu. O crédito que cresceu foi o crédito para pessoa física e um crédito, uma parte desse crédito está no cartão e uma parte está naquele... quando você não consegue pagar a sua prestação do seu cartão naquele mês e você vai, entra no rotativo chamado, né? Vai pagar 350% de juros. Então, é um crédito que tem uma taxa de juros diferenciada, é um crédito que você pensa, né, que é para investimento, é um crédito que é para desenvolvimento regional, é um crédito para agricultura familiar, para micro e pequena empresa. Porque, na verdade, quem gera emprego no país, né? As micro e pequenas empresas são responsáveis por 80% do emprego no país. Então, tem que ter crédito direcionado, tem que ter atuação dos bancos nesses segmentos. Por isso que tem que pensar como é que você... Hoje o Banco Central pensa simplesmente como é que eu controlo a inflação. E mesmo assim, aumenta a taxa de juros, só acha que isso controla a inflação. Nós não temos uma inflação de demanda, a gente tem inflação de preços administrados principalmente pelo governo, e que não, né, como eu falei, do combustível, né, do gás de cozinha, da energia elétrica, que não tem a ver com demanda. As pessoas estão desempregadas, o custo de vida delas, a renda líquida delas caiu, elas não têm, né, as famílias estão endividadas e, portanto, não tem inflação de demanda. A gente precisa gerar emprego, ter desenvolvimento econômico, ter crédito para que esse desenvolvimento econômico ocorra, né? Então, você tem, por exemplo, nós fizemos um embate muito grande nesse último período, ano passado, contra uma medida provisória do governo Bolsonaro que atacava os fundos constitucionais, o Fundo do Nordeste e o Fundo da região norte do país, e isso atacava o Banco do Nordeste, o principal financiamento do Banco do Nordeste para esse pequeno agricultor, para esses micro empresários, para essas pessoas que precisavam, que pegam esses recursos, né, o microcrédito, e também o Banco Basa, da região norte do país. Então, eles atacaram esses fundos constitucionais ano passado, em vez de melhorar e ampliar esses fundos constitucionais. Então, eles atacam esses bancos porque eles querem jogar para a iniciativa privada. Então, a gente regular o sistema financeiro é pensar numa política de crédito, né? Pensar numa política de inclusão bancária. O que a gente viu foi fechamento de agências no ano passado. São mais de 1.017 agências fechadas em 2021, fora as que foram fechadas em 2020. A gente teve, ano passado, no setor financeiro, uma redução dos empregos.
né, não foi pior porque a Caixa nós tínhamos uma ação né, fez com que a Caixa assimilasse e contratasse trabalhadores lá do concurso passado, mas senão teríamos fechado muito pior com a redução de postos de trabalho. E os juros no crédito mais caro, né, um crédito pessoa física, que é um crédito pessoa física com a linha mais cara, né? Porque se eu tenho, por exemplo, o crédito consignado, que foi uma iniciativa importante, mas quem tem emprego estável para conseguir acessar o crédito consignado? Não, você vai acessar o cartão de crédito com juros absurdos. É isso. Então, regular é pensar nas várias... para onde a gente quer ir, que setor que a gente tem que estimular, para que setor, que tipo de crédito que a gente tem que fornecer, que taxas de juros serão praticadas. Exatamente isso que precisa ser feito. É isso que você falou, Thalita, me traz um relato. A semana passada eu tive que me locomover até uma agência e aí eu estava dentro da agência, eu precisava ir lá, tinha que resolver lá dentro, não dava para resolver por telefone. E eu ouvi uma funcionária do banco, Thalita, falando o tempo todo que precisava... Temos que cumprir metas, não dá mais, estamos em último lugar. E aquilo, eu saí da agência chocado. Além disso, também, eu recebo via SMS, quando chega a fatura do cartão de crédito, perguntando se eu não quero parcelar. Sim. Então, eu acho que essa coisa de ir colocando, gerar juros, as pessoas não se dão conta disso, e aí acaba entrando nessa questão. Mas, Gilvanda, para finalizar, eu queria que você falasse sobre esses valores exorbitantes de lucros. O que daria para fazer, por exemplo, na área social, se os bancos, se essas instituições financeiras usassem, por exemplo, 40% desses lucros recordes na área social no país? Dá para fazer muita coisa com isso. Dá para financiar a casa própria, dá para gerar renda para as pessoas, uma renda que não vai depois te quebrar, né? Um crédito que não vai te quebrar, uma renda que ajude as pessoas a sobreviverem, a passarem desse momento. Porque quando o trabalhador, o Lula sempre fala, né, isso, o ex-presidente Lula fala assim, tem que colocar o povo no orçamento. Quando o trabalhador, né, acessa recursos, quando ele tem renda, ele gasta aqui no Brasil, ele vai fazer esse recurso girar na economia. Ele vai, né, pagar as contas, vai no comércio, enfim. Então, essa renda é uma renda, né, esse crédito é um crédito bom, essa renda é uma renda boa. Então, se a gente daria para fazer muito, né, investir na ciência, com esses recursos, você investiria na ciência, tecnologia, na educação, na saúde, tanta coisa que precisa de recursos. Investimento para gerar emprego e renda para a população. Agora, a questão é o capital financeiro, essa financiarização da economia. Então, você tem na pandemia, onde a maioria da população está pobre, empobreceu, com essa política econômica pior ainda, né? Empobreceu, no Brasil voltou ao mapa da fome, da miséria, o desemprego está alto. Então, as pessoas estão ficando mais pobres, mas os ricos, os super ricos, ficaram mais ricos ainda. Essas pessoas que têm ações nos bancos, que têm ações nas grandes empresas, que têm esse dinheiro para investir, especular, ele não está abrindo um negócio e gerando emprego, ele está investindo o dinheiro dele lá e ganhando mais ainda, fazendo esse dinheiro virar mais dinheiro ainda. Entendeu? Então, esse é o problema desse tipo de economia, desse tipo de financiarização. E você falou aí do cartão de crédito, né? Que eles ainda oferecem, e é verdade. Sim. Você quer ver? Você entra no aplicativo do banco, você está com o seu banco, eles querem botar seu limite do cheque especial também lá em cima. Sim. Para que eu quero um limite de cheque especial se minha renda não mudou nada? Ou se o cara está sem renda? Para que ele quer aumentar o limite do cartão de crédito? Para que ele tenha um limite de 10 mil reais, 20 mil reais no cartão de crédito? Às vezes ele tem uma renda de um salário de 2 mil, né? Às vezes menor. E tem um limite de cartão de crédito, porque é exatamente isso. Com esses juros absurdos, quem paga a conta, tem muita gente devendo, mas quem paga a conta está pagando, e aquilo que você paga, você está pagando o principal que você tomou e ainda sobra. Então é vantajoso eu te endividar, eu te ampliar o limite do cheque especial, porque você vai pagar juros absurdos anuais. E aquilo que você pagar, mesmo que você não pague tudo, aquilo que você pagar já está pagando todas as despesas, já está dando lucro, esses lucros que a gente está vendo. O Cosmo coloca os assédios.
né? O assédio em relação ao trabalhador, né? Da questão das metas e o assédio com o cliente, que fica sendo bombardeado com essas mensagens. Gilvândia, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Diga, finaliza, por favor. Eu disse assim, porque o trabalhador tem meta, ele tem que fazer. É tirado de cima, que essa é a política, né? É onde vai aumentar o lucro. Então, a pessoa tem que fazer. É o ciclo, né? Exatamente, porque no caso dos bancos privados, se você não atinge a meta, 3 meses você não atinge a meta, você começa a ficar em risco o seu emprego. Então, as pessoas ficam desesperadas mesmo. Vida. Gilvândia Moreira, presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, da CUT, a Contraf CUT. Gilvândia, muito obrigada pela participação. Um abraço para você, até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês na Revista Brasil, aqui na TVT. Um grande abraço para vocês. Um abraço. Um abraço.